Então, Alô, tudo bem? estás bem ou quê? Tudo bem. Só Aqui fazer aqui montar. aquele... Sim, estou aqui a montar a infraestrutura também. Sim, vamos fazer aquele compasso de espera só para enquanto o pessoal chega. Então, estás bem? Sim, tudo bem. E tu? Como é que têm sido estes dias? Tranquilo. Boa. Então, olha, vamos começando. Também queria-te agradecer, não é, por participares aqui connosco. Hoje é o último encontro, pelo menos deste formato em quarentena, e tenho muito gosto em fazê-lo contigo. Ok, obrigado. Aproveito, se calhar começamos pela referência que tu nos enviaste, Ok. que achei uma excelente proposta. Para quem não viu, está na nossa página do Instagram e é um excerto da música Miraflor, do rapper Primeiro G, e se calhar pedia-te para nos contares um bocadinho porque é que escolheste essa referência e o que é que nos querias dizer com ela. Bem, aquilo está em crioulo, não é? Pá, se calhar aquilo tem um bocado de arrogância da minha parte, mas eventualmente eu escolheria aquela frase da mesma com os temas que tu propuseste, estás a ver? Mas quando estava assim a ver o conjunto fui ver, não é? O que é que estava a acontecer no vosso Instagram, os convidados, tenho acompanhado também o que as pessoas têm posto nas redes sociais, etc. E tem sido um bocado óbvia a questão de ir buscar um série intelectuais de referência nossos, não é? Mas também de referência sobre o que está a acontecer e pôr lá estas frases. E de algum modo, como o convite para esta conversa era sobre algo mais cru, sobre o que está a acontecer, eu meti aquela frase em crioulo que vem de uma música que é o Miraflor. Miraflor refere-se à pedreira dos húngaros e é uma música sobre o fim da pedreira, não é? Em que o primeiro dia diz em crioulo e está lá escrito para verem, se bem que fica muito melhor em crioulo do que em português, também, portanto, há aqui esta questão também fonética é importante, mas qualquer coisa como se tu nasces ali tu vais ser como eu, se tu nasces ali vais pensar como eu, se tu nasces ali vais agir como eu, e se tu nasces ali vais aprender os skills, as competências que eu aprendi. E portanto escolhi essa frase um bocado devido ao mote que tu querias que esta conversa tivesse, não é? Por indicar que nesta crise o ponto de partida para ela e para lidar com ela e para o futuro, infelizmente, tem muito a ver com o lugar onde nós partimos e as nossas circunstâncias, e não tanto com ver sistemas públicos que consigam normalizar e conformar no sentido positivo, ou seja, pôr as pessoas no mesmo nível de partida, não é? Terem os mesmos... E por isso resolvi com alguma crueza pôr aquilo, porque acho que é uma música sobre transição, não é? Que é uma música sobre o realojamento e reflete o ponto de partida que cada um tem e que para o que está a acontecer agora, para o que aconteceu este mês e para o que vai acontecer no futuro, infelizmente ainda é muito determinante. Sim, exato. Eu acho que a nossa conversa inevitavelmente vai ter de ir por aí, não é? De nos pôr a olhar para os pontos de partida que não são iguais na cidade. E esta conversa acontece já fora do estado de emergência, neste dia que é o dia 1 do chamado plano de desconfinamento. E a verdade é que passámos 45 dias neste estado de emergência, que só por si tem muito que se lhe diga, mas se calhar perguntava-te, neste tema do confinamento, como é que foi a tua perspectiva a partir do que viste e do que viveste no teu trabalho e no teu dia-a-dia no terreno, sobre como é que esta outra Lisboa, estes bairros que são sempre deixados um bocado à sua sorte em momentos de crise, como é que se viveu? Sabemos que nestes momentos são as redes autogeridas, muitas vezes, que acabam por sustentar estes territórios, e queria-te perguntar um bocadinho sobre essa mobilização. Sim, há aqui dois panoramas que aparentemente até são opostos, mas que é interessante, que é, por um lado, essas pessoas ficam entregues a si, e já explico porquê, mas por outro lado também há uma economia, agora vou dizer de uma forma um bocado agressiva, eventualmente não é bem isso que quer dizer, mas há uma economia da fome também, e portanto também há uma série de instituições que querem logo tomar conta, não é, de um certo panorama nestes territórios, o que de algum modo combina mal, muitas vezes, com a autogestão que tu falas que estes territórios têm, não é? Se calhar para as pessoas perceberem,
Estamos a falar de pessoas que muitas vezes têm vínculos precários, que não conseguiram sequer aderir ao layoff, que foram obrigadas a ir de férias compulsivamente durante este período, que foram despedidas, que não têm como reclamar, algumas nem têm nacionalidade. Portanto, há uma série de aspectos, não é, que dificultam imenso a vida destas pessoas. Pondo aqui o extra, temos a questão também das crianças, que muitas vezes, ao contrário, se calhar não é o teu caso, mas é o meu caso que sou pai. Em alguns meios onde há todo um dispositivo pronto para as crianças, neste território muitas vezes não há, ou seja, os professores muitas vezes, e às vezes isto é extra escola, depende muito de professores em específico, não é? A escola em geral contrata as pessoas por e-mail, e há muitas pessoas que não têm e-mail, não é? Portanto, como é que vão receber os trabalhos para os filhos, etc. Então há uma série de circunstâncias que do ponto de vista da partida são difíceis, não é? E também temos, já vamos lá, nestes grupos, alguns trabalhadores essenciais, mas já lá vamos a essa questão. Sim, sim. Que têm que ir trabalhar na mesma e que não têm as condições para ter os filhos em casa, etc. Por outro lado, lembrar que nós, a nível de trabalho, até fizemos um inquérito que não divulgámos em alguns destes territórios, e o que era interessante era que 30% das pessoas diziam que já ajudavam alguém fora do núcleo familiar. Ou seja, há, obviamente, pela história que os territórios têm, para as pessoas estarem juntas há décadas e gerações, para terem uma rede de laços, por terem, historicamente, durante muito tempo, dependendo delas próprias, do que elas faziam no seu território, construir campos de futebol, construir cooperativas, não é? Elas rapidamente deitaram mão à obra, não é? A nível de apoio. Por outro lado, era curioso, quando se falava de expectativas sobre o futuro, e acho que havia uma pergunta aberta sobre expectativas sobre o futuro, e a pergunta aberta às vezes é mais difícil de preencher, mas é melhor para a análise, porque, por exemplo, uma resposta que aparecia muitas vezes era a palavra fome. Não é? E do ponto de vista, bem, agora vou dizer sociológico, mas não só, da apropriação disso, pensar que há pessoas que têm essa palavra na sua memória coletiva, não é? E está pronta para o uso, também é relativamente impressionante, não é? Então o que aconteceu nestes territórios foi muitas pessoas auto-organizaram-se, não só com a ajuda de casa, ajudando séniores, etc., mas também, de facto, grupos informais e grupos formais, mas não grandes instituições, a organizarem-se para darem cabazes alimentares às famílias, para coisas tão simples como, que às vezes parecem fáceis, é como se diz, por exemplo, que em Lisboa, e é possível e é bom, dá para ir à escola buscar as refeições para as famílias. Isso aparentemente não parece ser uma coisa boa, e é. Mas há aqui um problema, que é o grupamento de escolas, tem muitas escolas espalhadas por vários territórios, e só uma delas é que faz as refeições. Portanto, basta essa escola estar alguns quilómetros ou vários autocarros de distância de determinado bairro, que as pessoas já não vão lá buscar porque não querem arriscar, não é? Então, por exemplo, pessoas do bairro que fazem este ponto de ir à escola buscar as refeições de todos, não é? Deve ter sido feito. E depois também a nível dos trabalhos de casa e também a nível de fazer levantamento de situações injustas, pessoas que foram despedidas injustamente, pessoas a quem lhes foi vendido e consagrado um falso direito, não é? E por isso estão a perder as suas regalias e direitos, não é? E, portanto, foi tudo muito feito, mas muito informalmente. Claro que tem havido, e foi interessante perceber algumas disputas. Isto tem a ver com a questão que eu falei há pouco da economia da fome, da economia da pobreza, que é de algum modo, e não estou a dizer que foi geral, porque não é geral, porque também há muito o oposto, houve muita concertação também, ok? Mas é a questão de haver uma série de instituições grandes, desde juntas a outras maiores, que querem sempre ocupar esse espaço. Mesmo sabendo que há coletivos locais que o querem ocupar também, não é? E isto muitas vezes soa como um regime ameaçante, quando não é, porque, por exemplo, nós temos estes territórios, por uma série de circunstâncias que não vamos debater aqui hoje, porque isto daria outra talk, outra conversa, não é? Sim. Nós temos tipo... E só temos uma hora, já sabemos que temos este limite. Não, temos está aí alguém, depois que lhe podemos deixar mensagem, as pessoas fazem perguntas, Carolina depois tenta fazer um apanhado para... Sim, no final passamos por aí. Sim, porque temos uma questão que é... repara, temos um sistema que circula aos bairros, que supostamente são políticas sociais que devem fazer valer os direitos das pessoas, mas às vezes cercam-nas mais do que propriamente lhes dão essas garantias, não é? E o que acontece é que há um sistema instalado de pessoas que recebem arrendamento social de inserção, comida do banco alimentar, etc. O que tem acontecido nesta fase, e pelas circunstâncias que tu sabes e que as pessoas que eventualmente estão a ouvir-nos sabem, é que há pessoas que nunca tiveram nesse sistema que dispararam para esse tipo de pedidos, que é pessoas que estavam empregadas e deixaram de estar.
pessoas que estavam precárias, deixaram de ter um ordenado, o ordenado acabou, não é? E estas associações de base local, ou os coletivos mais informais, apanham isto imediato, não é? Antes de fazer um longo burocrático e de contactos para chegar a não sei o quê, estes coletivos apanham o miúdo que não tem trabalhos de casa em casa, apanham a família que, independentemente de haver isto, teve que sair para trabalhar na mesma e não tinham de deixar as crianças, e apanha a família que não sabe onde pedir ajuda, não é? Portanto, foi muito importante nesse caso. E também devo dizer, de algum modo, e oposto à crítica que eu fiz, que também há muitos locais onde essa ajuda foi concertada, okay? Onde havia concertação entre este apoio mais imediato das pessoas do bairro e as grandes instituições que lidam com este tipo de questões. Carolina? Perdi a ligação contigo. Perdi a ligação contigo. Não sei se acho que foi problema daqui. Ok, mas agora estou a ver-te bem. Sim, estavas-me a falar de locais onde essa concertação existiu. Sim. Não, acabei aí, disse que houve vários sítios. Estás a ver? Exato. E tu mencionaste também, e acho que não podemos fugir desse tema, começámos por falar das diferenças. Disse ao início que a pandemia era democrática, que isto era um vírus e, portanto, ninguém estava imune, mas se ninguém está imune ao vírus, não é? Sabemos que a maneira como se ataca ou como nos defendemos dele é distinta. E eu queria falar contigo de uma ideia que me tem incomodado um bocado e queria discuti-la contigo, que é aqueles que não puderam fazer o confinamento. E ouviu-se muita queixa de pessoas que estavam muito chateadas de estar confinadas em casa e isso dá vontade de pensar em quem não o pode fazer. Trabalhadores de limpeza, de higiene urbana, supermercados, distribuidores tipo Uber ou a construção civil. Aquilo que normalmente são os trabalhadores invisíveis e, como tu também disseste, não é, que estão sujeitos a vínculos precários e trabalho desregulado. E um dos aspectos que mais me incomodou foi a criação da personagem do herói. Esta ideia deste estatuto temporário de alguém que é um herói, mas que o ser herói pressupõe um altruísmo, não é? E parece-me a mim que estes heróis que estão nesta linha estão porque não têm outra opção, porque não se podem dar ao luxo de ficar um mês sem trabalhar e, portanto, esta ideia do herói parece-me um bocado uma certa limpeza de consciência que é feita. E perguntava-te se tu achas que a pandemia pode ser uma possibilidade de repensarmos a maneira como olhamos para estes trabalhadores que eram considerados não qualificados e que de repente passámos a chamar essenciais. Olha, infelizmente não, ou seja, acho que a maior parte das pessoas que têm olhado para isto como isto é uma oportunidade de facto, é uma oportunidade de várias coisas, mas infelizmente isso não vai acontecer. Acho que as pessoas, e tu vês, e acho que já falaste comigo sobre isso, mas é um detalhe curioso, que é, e vou sair do panorama hospitalar também, mas é aquele detalhe curioso de todos os dias, ou quase todas as semanas, há pelo menos um boletim que diz o número de pessoas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde ou no Sistema de Saúde que estão infectadas, não é? E depois há que reparar que esse número discrimina o número de médicos e o número de enfermeiros. E se tu reparares no número de médicos e de enfermeiros, representam 40% do pessoal da saúde que está infectado, não é? Portanto, toda a massa de 60% que é infectada não é muito visibilizada, não é? E que são os últimos da cadeia. Por exemplo, aqueles auxiliares dos hospitais são os últimos, por exemplo, a receber máscara. Estás a ver? Portanto, mesmo na cadeia das hierarquias de acesso à proteção, são os últimos. Ninguém se preocupa muito em perceber como é que estão. Outra coisa interessante é isso, é olhares para a procura de empregos durante este período. Não é? Porque havia procura de empregos. E a procura de empregos era, por exemplo, a pessoa trabalhar nos supermercados, a repor prateleiras, não é? E ninguém se lembra de como essas pessoas estão estafadas. E não estão por aqui, quer dizer, médicos e enfermeiros, tudo bem, claro que devemos imenso. E foi bom para lutar para o SNS, e ainda quem acredite que o Boris Johnson ter apanhado Covid e ter vivido de 2 enfermeiros imigrantes do Sistema Nacional de Saúde inglês, que vai mudar a perspectiva dele. O que eu estou a dizer é um auxiliar médico ou uma pessoa que trabalha na lavandaria do hospital
é aquela pessoa que levou com a contração dos transportes, que apanha um comboio cheio de gente, não é? Que é vítima das fotos que estão nas redes sociais sobre isso, não é? E quando é um herói pela exceção e não pela permanência. E isso é um dos problemas que a sociedade portuguesa tem em relação a esse tipo de profissões em geral, é que depois ainda por cima tens que acrescentar, não é em todo lado, mas por exemplo na Grande Lisboa, esse tipo de heróis também tem um carimbo de racialização. Sim. São muitos trabalhadores negros que vêm da periferia ou não brancos, não é? Pronto. E esses heróis são promovidos como exceção. E o que quer dizer com isto é... Vou dar um exemplo de política pública muito comum. E que eu próprio às vezes, no programa de rádio que eu tenho, faço isso. Sem querer. Não é sem querer. Tenho consciência que está a acontecer e tento sempre, durante o programa, que se fala sobre isso. Que é, quando eu agarro alguém que veio de um sítio qualquer, que eu considero um sítio com dificuldades, não é? E promovo publicamente como um herói, não é? Normalmente isso alude muito para a meritocracia e alude muito para ele é capaz, não é? E deixa de lado o pensamento de então, mas o que é que corre mal para só ele ser capaz, não é? O que é na escola, o que é na família, o que é etc, não é? E nós às vezes esquecemos isso e, por exemplo, quem mora, e isto associa-se com os trabalhadores essenciais que tu falaste e associa-se depois com os presos, que quem mora nestes bairros que estamos a falar são essas pessoas. A maior parte das vezes. Se as pessoas fazem estes percursos de transportes para irem trabalhar, passam horas fora de casa, não têm outra condição se não fazê-lo, não podem ficar em casa. Sim. Mas depois chegam a um T2 onde moram 10 pessoas. E onde também descansarem não é fácil, não é? Mas há aqui uma série de contradições que nós estamos sempre a esquecer e promovê-los apenas como heróis não vai ajudar, às vezes, e depende do espírito de cada um, pode abrir uma porta para pensar, mas normalmente está longe de ser a porta mais óbvia para tratar disso. É um bocado descargo de consciência, por assim dizer. Sim, é que é isso, é super difícil porque depois acontece o que acabaste de mencionar, que é, para além das pessoas não terem possibilidade de fazer o confinamento e continuarem a arriscar-se e ter de trabalhar, quando regressam a casa não é entendida como um sítio seguro ou de abrigo ou de conforto, muitas vezes porque não foi pensada assim, porque a habitação nesses bairros foi completamente... não foi planeada e não foi pensada junto das populações. Mas acho que isso, Carolina, por acaso eu também tenho esse discurso, mas é fixe pensar ao contrário, ou seja, é fixe pensar que ela foi planeada. Foi deste modo. Sim. Estás a ver? Sim. Alguém planeou, alguém se responsabilizou. Estás a ver? Houve um pensamento à volta daquilo. É fácil dizer, isto não foi planeado. Não é? Foi intencional. Mas não. Ser assim descuidado é um planeamento. É um planeamento que favorece outros, não é? Pronto. Claro. E para as pessoas entenderem, só para dar aqui um exemplo vivido de como é que isto acontece. Imagina, tu és recenseado em 93 quando moras num bairro autoproduzido. És realojado em 2000 e é bom este prazo, hein? Este prazo de 7 anos é bom. Já é positivo. Quando és realojado passado 7 anos, obviamente que a casa de 5 pessoas em 93 já tem 9, mas tu és realojado para uma casa de 5 pessoas, com um casal, imagina, e um casal, um filho menina e 2 filhos rapazes. 2 filhos rapazes no mesmo quarto, a filha menina no outro quarto e o casal no outro, não é? Mas já moram lá 9, entretanto. Pronto. Estás a falar em 2000. Então estás em 2020 e ninguém que cresceu aí conseguiu ter qualificações, oportunidades para ter uma casa no mercado. Portanto, estão 3 gerações na mesma casa, não é? E portanto tu vais hoje a um bairro social e vê-se muitas vezes fotos dos bairros sociais com uma atitude até das pessoas que estão a falhar o confinamento, só que é preciso lembrar que estes bairros sociais só são possíveis de garantirem segurança porque a rua faz parte do bairro social e faz parte da sua casa. Porque é impossível estar 20 pessoas num T3 e num T2, ou 10, não é? Ou 5 num T0, etc. Portanto é normal que as pessoas tenham que, ao fim do mês, já estavam na rua, porque era impossível, do ponto de vista psicológico. Pronto. E as questões que estás a pôr aí, também é preciso não esquecer que elas não são isoladas. Ou seja, não são... Quando nós dividimos a precariedade de alguém que está num trabalho que não pode demitir-se dele, quando falas de alguém que não pode ficar em teletrabalho, quando falas de alguém que mora numa casa dessas, quando falas de alguém que tem que fazer um percurso enorme em comboios suprimidos, estás a falar das mesmas pessoas, não é? Embora muitas vezes, por questões de política pública, sejam divisíveis, é a mesma família que tem, de forma agregada, esses múltiplos empowerments no mesmo agregado, não é? Claro.
Claro. E na lógica destes grupos e destas pessoas, e voltando exatamente a pessoas que vêm dos mesmos sítios, na maioria das vezes, queria falar contigo do sistema prisional. E tu foste uma das primeiras pessoas, pelo menos que eu tivesse visto, que logo em março denunciou o perigo do sistema prisional como está montado, o perigo que ele representava para a vida destas pessoas. E a verdade é que a medida chegou e implementou-se um plano, um modelo de libertação de um grupo restrito de reclusos, mas eu também te ouvi dizer que para ti esta medida veio acompanhada de uma assunção do falhanço da nossa sociedade e do nosso Estado. Podes desenvolver um bocadinho esta ideia deste falhanço de sociedade que o sistema prisional representa? Sim, eu queria dizer para já que, pronto, à partida eu tenho qualquer coisa do ponto de vista conceptual e político sobre as prisões, ok? Mas depois do ponto de vista mais pessoal, eu ter falado das prisões não é tanto porque eu tenha trabalhado lá ou nada disso, é exatamente porque as pessoas que estão nas prisões vêm nestes territórios onde eu trabalho. Sim. É quase... Pronto, por questões, obviamente, de alguma confidencialidade e proteção de dados, não dá para fazer esse cruzamento, mas eu quase que apostava que se eu olhar para as prisões e conseguir fazer uma correlação espacial, essas pessoas vão parar, não é? Em certos bairros, em certas zonas. E não vão, porque, obviamente, porque as pessoas sejam más, não é? Vão, e acho que também já disse isso aí, e às vezes não é muito fácil dizer isso, mas em geral eu acho que uma parte das pessoas que estão presas em Portugal são presos políticos porque são pessoas que não podem exercer as políticas públicas que tentam executar os direitos que estão na Constituição. Estás a ver? Porque a parte das pessoas que eu estou aqui a falar são pessoas que estão nestes bairros e que têm os diagnósticos que já falei. São pessoas que crescem logo a partir do sítio onde tu nasces, e isso vem até da cena da citação inicial da música. O sítio onde tu nasces em Portugal, na política pública, está muito territorializado, ou seja, eu nasço naquele bairro, eu vou para aquela escola, eu vou àquele centro de saúde, eu tenho as condições de habitação, eu tenho onde tenho documentos, há logo muito essa marca, define muito o teu futuro imediato, não é? E por isso não é por acaso, a parte das pessoas que estão nos bairros são pessoas que não usufruíram, de facto, dos direitos que nós consagramos na Constituição, a nível de educação, de segurança de trabalho, de qualificação, estás a ver? De uma boa habitação. Sim. As pessoas vão lá parar porque têm que safar, estás a ver? E se tu de facto retirares as pessoas que vêm desse contexto, vais ver depois, aí sim seria mais democrático, não muito, mas será um bocadinho mais quem lá está dentro, não é? Em relação ao que faz. Pronto. Estamos de volta. Opa, desculpa lá, isto não está fácil aqui em casa, é muita gente em teletrabalho. Achas? É na boa? Olha, a última parte que eu ouvi, ias falar exatamente da declaração da Ministra da Justiça no Parlamento e depois perdi-te. Sim, estava a dizer, e na tua pergunta de há bocado das oportunidades, eu acho que já volta tudo atrás, mas é interessante que ela teve que assumir completamente o falhanço, não é? Sim. Portanto, ela assumiu que não há higienização, que não há condições de confinamento, que há apenas 3 vezes maiores em Portugal que no resto da Europa. Portanto, houve assim uma espécie de assunção que de facto o sistema falhou, tal como de algum modo, de forma antecipada, embora surpreendente, também houve com os migrantes. Perceber, pá, temos montes de gente sem estar em condições de... Então bora lá, não é? Pronto. Então acho que isso aconteceu. E de facto é verdade, nós temos pessoas presas por questões tão básicas como andar de carro sem carta, não ter dinheiro para multas, determinado tipo de assalto, determinado tipo de cúmulo jurídico é muito maior para certas pessoas. E portanto isso é... Pronto, pois para além de que obviamente não há reabilitação nenhuma em nenhuma prisão, não é? E portanto seria óbvio que a questão da prisão ia arrebentar, mais tarde ou mais cedo. Sim. Ia arrebentar, se não tivesse feito aquilo, ia arrebentar de qualquer modo. Eu acho que a medida já foi tarde e também digo-te que as pessoas com que eu fui falando estavam presas, todas disseram na altura que não havia testes, sabiam lá se estavam dentro ou não. Pois. Sim, ia-se deixando e logo se via. Exato. Claro. Sim. Estes dias têm sido super intensos e imensa informação, e tivemos muitos destes casos que, de repente, problemas que estavam adormecidos e que se calhar vieram à baila, mas também outros casos que se calhar aproveitou-se e varreu-se para debaixo do tapete, por assim dizer.
Acho que não nos podemos esquecer da morte do Ihor Romanuk no aeroporto de Lisboa, às mãos dos inspectores do CEF, as imagens dos autocarros sobrelotados na manhã, que já falámos também, e a mais recente polémica dos hostels, que se é que os podemos chamar hostels, não é? Da Avenida Almirante Reis e dos imigrantes que lá viviam. Sim, mas e acho que... Sim, olha, esse exemplo é interessante para perceberes também com uma memória curta, não é? Quando isso surgiu, repara como isso se mantém na narrativa. Quando isso surgiu, algumas pessoas, tipo nós, pronto, estão aqui eventualmente, conseguiram perceber a dinâmica que era. Ou seja, as pessoas estão. Tu viste 200 pessoas em 40 quartos, na Moraes Soares, certo? E há outras tantas. E aquilo apareceu um bocado no vazio. As pessoas perceberam, não é? Pronto, as pessoas não têm condições, não têm dinheiro, vivem ali. Mas algumas de nós puderam perceber que aquilo era política pública. Claro. Aquilo eram os refugiados, não é? Que através de dinheiros que recebiam do Estado, que é pouco, a sociedade civil tinha que expor naquelas condições, não é? Portanto, algumas pessoas perceberam-se disso, que o que estava ali a acontecer era algo semelhante à questão das prisões, ou seja, não havia condições para aquelas pessoas morarem. E de facto, mas uma semana depois, tu tens o Primeiro-Ministro a falar do RO, portanto, do número de cada infectado infecta, não é? E ele dizia, e numa entrevista, de forma descontextualizada, ou para muito poucos apenas, dizia, não, por exemplo, o RO em Lisboa subiu muito porque, por causa da questão do hostel tivemos 130 infectados num dia. Ok? Pronto. E de repente já vias notícias a passarem ao rodapé que era 19 fugiram. Não, já estavam fora há em setembro, estás a ver? Agora houve outro hostel, não é? E portanto, e isso é um dos efeitos que, agora por falar nisso, que eu mais medo tenho no futuro, e tenho até na perspectiva de trabalho, falado sobre isso, não sei bem como vamos fazer isto, mas se tínhamos se temos uma história que já rejeita uma presença múltipla, e se já rejeita um contágio múltiplo entre pessoas na sua história, temos um cotidiano que procura no estrangeiro e no outro a resolução dos problemas, não é? E pronto, não é preciso muito longe, basta o exemplo do Covid-19 quando apareceu e a questão com a China, não é? E com os chineses. Claro, queria chegar aí contigo também. Exato. Sim. Agora repara, se tu já tens dificuldade em pessoas de pontos de partida diferentes se cruzem, pela maneira como a cidade está desenhada, pela maneira como as políticas são feitas, imagina neste momento de Covid e pós-Covid, como se vão criar distância. Imagina só coisas tão simples como é que Lisboa, que é um sítio de migração, não é? Como é que tantos imigrantes são diferentes, sequer sabem o que fazer para saber se têm direitos ou não têm direitos. O que há nas suas línguas? É pouquíssimo, por exemplo. Portanto, o grande problema é este. Porquê? Porque isto também é um problema substantivo e de substrato e transversal a isto tudo, não é? Para mim, o espaço público, a troca de saberes de pessoas diferentes, a possível coesão que se pode criar, para mim é essencial para acabar com os pontos de partida que são segregados, é o essencial para as pessoas conhecerem mutuamente e terem outras linguagens e aprenderem a estar em sítios diferentes, é o essencial para pessoas poderem ter escolhas, verem coisas diferentes e poderem... Sem isso, estás a ver, vai ser muito difícil o tempo daqui para a frente, estás a ver? E essa é a parte que eu mais temo, não é? Essa distância entre pessoas. E por isso é que também no início eu quase brincava com a história do Jorginho, o primeiro G com a citação em crioulo, embora eu acho que ele seja um intelectual. Eu acho que o primeiro G, aquele rapper, é um intelectual. Também tem um bocado a ver com o que eu tenho assistido, que é, tu tens reparado que muitos intelectuais têm-se posicionado sobre isto. E acho bem, e eu acompanho e leio também, e também escrevo. Mas também é curioso que estes tempos de confinamento diferenciado por uns e para outros também posiciona os intelectuais cada vez mais longe do que está a acontecer no chão, não é? Claro. Portanto, às tantas, é agir como eu vejo algum autismo a ser criado, isso vai levar a vanguardas até de políticas que não são boas para as pessoas, porque se temos o problema dos meios de produção de política estarem exatamente nas pessoas todas, e nos mais pobres e nos mais excluídos, ainda mais vai ser agora. Sim, este foi um momento em que nos agarrámos a estatísticas, a números, não é? E que nos afastámos cada vez mais de
quem é que são estas pessoas e quem é que são estes números, e passámos a viver um bocado no abstrato do nosso confinamento. E sem dúvida é preocupante, e é preocupante este regresso à cidade que tu falavas, não é? E como é que vamos fazer este desconfinamento, e muitas pessoas dizem que o pior ainda está para vir, não é? Temos os otimistas e os pessimistas neste regresso à cidade, na possível crise, numa possível crise que possa vir aí, mas pessoalmente preocupa-me muito o discurso de guerra que foi sendo feito, e esta ideia do inimigo, não é? E a guerra pressupõe que esse inimigo é um outro, e que nós vamos procurar esse inimigo no corpo do outro, e por isso... Os vulneráveis estão mais supostamente exatamente. E por isso é bem interessante, Rui, mas olha, eu acho que nenhum de nós sabe o que é uma guerra, não é? Pois. O mais perto que eu soube disso foi estar na Bósnia nos anos 90, e mesmo assim tive a possibilidade de ouvir as memórias dos meus avós sobre a Segunda Guerra e o impacto cá. Não é a mesma coisa, não houve cá guerra, não é? O impacto cá. E tive tios avós que andaram na Primeira Guerra Mundial, e eles querem que a gente pense que seja uma guerra porque dá imenso jeito, porque há uma série de alterações que vão ser feitas em prol dessa guerra. Estás a ver? E esse discurso vai da Merkel ao Presidente da Câmara de Cascais e ao comum cidadão, não é? E assumir isto como uma guerra é, como tu sabes, pelas medidas que foram tomadas, um pretexto ótimo para mudar uma série de paradigmas. Eu outro dia estava a ouvir como é que este episódio da guerra se pode discutir pela Merkel, se pode discutir a um nível mais micro. E estava, além dos cidadãos comuns falarem disso, estava a ver uma entrevista online ao Carlos Carreiras, que é o Presidente da Câmara de Cascais, não é? E ele falava da guerra, do inimigo invisível, e depois perguntaram, então, mas com quem é que o Presidente da Câmara se aconselha para isto? E ele disse logo, com um general. Estás a ver? Portanto, esta assunção de que vão gerar uma guerra. E quem é que se vai deixar na guerra? Os mesmos dizem quem é que se deixa numa guerra, normalmente. Claro, o povo, é a classe não é? trabalhadora, é os pobres, em baixo, claro. etc. E agora, por exemplo, a guerra económica, quem vem? Eu estou aqui de frente para a minha rua a falar contigo, estás a ver? E olha aqui para a minha rua, que é aqui na Penha de França, numa parte periférica da Penha de França. E eu tenho a Domino's e o Lidl na minha rua. Mas todo o resto do panorama económico, e tu usas este exemplo porquê? Porque a economia portuguesa é baseada em micro e pequenas e médias empresas, basicamente, não é? Sim. Vou olhar aqui para a rua e tenho o Lidl e tenho a Domino's, parece que estou a fazer publicidade, mas não, já ouvi que não é. E depois tenho uma série de entidades de comércio micro e pequeno, não é? E pequenas empresas, 2, 3 pessoas que sobrevivem ali. Obviamente que a Domino's e o Lidl vão ter a capacidade de sobreviver a isto. Agora, as outras lojas todas que estou aqui a ver, lojas de empresas familiares, de empresas de amigos, não é? E que dão muitas vezes um contexto de trabalho não precário às pessoas, seguro, etc., só que eles não vão aguentar. E portanto isto é mais um nível, não é? Mais um level, ou mais um layer que estamos a subir, a nível de, por exemplo, tudo o que é... Olha, quem viu a padaria portuguesa a queixar-se, não é? Pronto. Sim. Sim. Nesta rua, o que vai acontecer é as padarias que ainda existem, familiares, vão fechar e vão ser substituídas pela padaria portuguesa, evidentemente, porque têm capacidade de crédito, têm cash flow, né? Têm dinheiro na mão, e portanto, não é? Então, em nome da guerra, não é? Toda a gente pequena que se reúne para fazer pequenos empreendimentos de quais sobrevivem 2, 3 pessoas, vão desaparecer. Outra, grande parte dos empresários deste país são estes pequenos empresários, que são donos de um café. Ora, eu enquanto dono do café não estou tão protegido, por exemplo, como um trabalhador. Então estás a ver, não é? Há aqui uma série de pessoal que vai levar um grande pontapé nisto, não é? E os mesmos do costume vão comer este lado da cidade, este lado do panorama económico. E por que é que isto é importante? Porque quando as empresas são pequenas e familiares, muitas vezes tens um emprego seguro, tens um contrato não precário, não é? E quando começar a haver um panorama ainda mais franchizado, não é? Vais ter pessoas a receber trabalhos precários, a receberem part-times de 6 horas, não é? Portanto, mesmo este panorama até do contexto laboral das pessoas vai mudar. Claro. Sim, é isso. Por isso é que também às vezes o discurso da crise como oportunidade não dá para ter esse discurso, não é? Porque sabemos que vai ser sempre a oportunidade
para alguns. Tínhamos aqui alguns, eu perdi os comentários anteriores, tinha registro, mas o Tiago Mota Saraiva fez agora aqui um comentário a dizer: não tenham medo de ter medo, é a campanha da Câmara Municipal de Cascais. Tenho acompanhado de Cascais. Mas havia aqui um comentário mais atrás que eu queria regressar e voltamos um bocadinho ao tema das prisões, mas eu sei que também é um tema que interessa a algumas pessoas, exatamente porque geralmente não é debatido, e estou aqui à procura do comentário que dizia qualquer coisa sobre o apoio que recebem depois de sair, e que alguém tinha lido uma notícia em que se dizia que ouvi um testemunho de um gajo que dizia que prefere estar lá dentro. Ou seja, no sentido de que tinha mais apoio e mais estrutura lá dentro. Eu acho que, de facto, isto é um tema que preocupa algumas pessoas e que não é muito falado. Mas isso é algo transversal e que não vem deste tempo. Ou seja, há muitas pessoas que passam... Eu conheço muitas pessoas que tiveram mais anos presas do que cá fora, não é? E, obviamente, que quando tu tens, por exemplo, uma estrutura relacional fora da prisão que se destrói, e que se destrói porque os teus parentes já faleceram, porque temos uma população prisional bastante idosa. Portanto, muitos não têm já pais, não é? Muitos vão parar em sítios que eu estou a falar, casas de 10 pessoas, de 15 pessoas, e portanto às vezes, quer dizer, uma pessoa não sai de lá com nada, uma pessoa sai de lá com... Eu vou dar o exemplo último. Tu, quando estás preso, estás institucionalizado, não é? Portanto, 100% da tua vida está nas mãos do Estado. Há pessoas que entram com documentos legais e saem de lá ilegais, é inacreditável. Ou seja, eu entro com uma documentação de residência em Portugal, imagina, estou na prisão e saio de lá sem ela. O que é incrível. Portanto, tu não sais de lá com nada. Não é? Sais com o dinheiro do teu trabalho que te fizeste e que não é pago na medida que é pago cá fora, como é óbvio. E as coisas lá, as oficiais e as não oficiais, são caras, não é? E portanto sais de lá sem nada. Sais de lá só com uma maneira de chegar a casa, quando tens casa, não é? Portanto, naturalmente, e há muito poucas instituições de transição. Okay? Claro. Por acaso, aquilo que estás a falar, há bocado estamos a falar destes coletivos, e acho que é importante falar sobre isso, porque há coisas que vão mudar muito, que é estes coletivos de bairro que estão... É que há aqui uma originalidade, que é... Está a aparecer muitos coletivos de bairro de pessoas entre a tua idade e a minha. Ok? Sim. E isto é uma novidade, porquê? Porque nós estávamos habituados a ter as pessoas de bairro no tempo de pós-revolução, muito ligado ao direito à habitação, não é? E só agora tens uma nova geração de coletivos e ações de bairro, de pessoas da nossa idade, mais preocupados até com questões culturais, sociais, educativas, etc. E este pessoal está a voltar às origens, que é a questão de emergência, que é de repente uma série de pessoas tiveram que treinar coisas que já se lembravam só do tempo em que eram miúdos no bairro autoproduzido, não é? Pronto. Mas isso vai ser tramado, porque muitos destes coletivos já estavam a preocupar-se bastante com as pessoas que saíam do sistema prisional. Ou seja, há, por exemplo, o companheiro, há associações que se dedicam só a isso, não é? Mas muitas vezes é no bairro onde tu vais morar que tens que dedicar também a ajudar as pessoas, e é nessas redes que tens que criar algum apoio, não é? E portanto também vai haver aqui algum recuo, porque há uma série de associações que estavam a lutar por consagrar direitos que, digamos assim, são mais sofisticados, embora nós sabemos que os direitos não funcionam de forma interrelacionada, não é? E que estão agora a voltar às questões de emergência, não é? E pronto, mas sim, esta prisão é tramada porque muita gente não tem para onde ir quando sai. Claro. Olha, eu vou perguntar, como perdi as perguntas, se alguém, entretanto, quiser deixar alguma pergunta que tenha feito. E para terminar também queria falar contigo só de mais um tema, que é também Lisboa tinha um tecido monofuncional, não é? O centro de Lisboa, com o turismo, e vivia do turismo. E vendia-se e continua-se a vender, e acredito que estamos a continuar a fazer essa campanha do país onde a Covid não foi assim tão má e, portanto, venham turistas. Mas queria discutir também um bocadinho como é que tu achas que estas dinâmicas vão funcionar, se há alguma esperança de que a cidade volte a ser de quem lá morava, que não me parece, mas toda esta dinâmica e esta maneira como vendemos a nossa cidade de Lisboa, e agora que ficámos sem turistas, o que é que podemos pensar para o futuro? Olha, com esta lei de mercado não vai dar certeza. Porque imagina, vou dar aqui só um enunciado rápido. Tu agora tens os Airbnb, que são milhares em Lisboa, não é? E com um problema, há quem diga, e pronto, é um lado da conversa, e tá, já podes paratar se quiser, mas há um lado da conversa que é, olha, ao menos reabilitou-se as casas. Sim, mas também reabilitou-se muito para
formas de T0, T1s, coisas mais de outra dimensão, não é? Pronto. E agora tu fazias, quer dizer, eu e tu podemos ir alugar um Airbnb aqui, mas não vêm turistas em massa neste momento cá fazer isso, não é? Agora o mercado não brinca, não é? Aquela história que é conhece o teu inimigo. Eu passo algum tempo, não muito, porque acho que tinha uma experiência sobre isso, mas a ver sites de real estate para Lisboa. E é interessante como já há um mês atrás eu vi a questão de venderem Lisboa pós-Covid, não é? Porque, ainda por cima, quem é o mercado tradicional que compete com Portugal e Lisboa? É Espanha e Itália, não é? Tiveram a recessão e tiveram a publicidade que sabes em relação ao Covid. E, portanto, já vi esses anúncios em vários sítios, não é? Tipo, sai dos Estados Unidos, sai da Suécia, vem para cá, aqui é o melhor. Porquê que o mercado não funciona? Porque mesmo que, hipoteticamente, vocês podem já assistir a atenção de quanto tempo isto vai durar, não é? Em que as pessoas têm alojamento local, estão a ponderar, meto no mercado de arrendamento ou continuo no curto prazo, não é? Sabendo que às vezes ir para o mercado de arrendamento normal pode fazer tirá-los, por exemplo, da inscrição do alojamento local e como é que é para voltar, está tudo nessa indecisão, não é? Mas o que vai acontecer, mesmo que as casas baixem de preço e estão a baixar, mas não significativamente, o que vai acontecer é, se isto retomar, eu alugo uma casa, certo? Mais barata, mas com a maneira como a lei das rendas está feita, daqui a um ano, daqui a 2 anos, é fácil para mim mandar-te embora e voltar ao sistema que estava antes, não é? Portanto, por um lado, se tu tivesses uma política autárquica e do governo, claro, virada para isso, isto era uma oportunidade. Por exemplo, havia uma proposta, que é de a Câmara e o Estado alugarem casas que estão a privados, não é? Alugá-las baratas às pessoas e pagar o diferencial a esses privados, não é? Sim. É uma lei, é uma proposta de política pública que está a favor do mercado e dependente do mercado, não é? Podias aproveitar este momento para fazer isso mais barato. Mas se calhar mais do que isso, podias era comprar casas mais baratas agora, já que esbanjaste todo o teu estoque habitacional, não é? Sexta-feira passou na Câmara isso. Agora a questão é ver em que escala é que isso se faz. Porque simbolicamente, neste momento em Lisboa, comprar 100 casas não serve. Estás a ver? Não serve de todo. E ainda por cima estás a vender a história, que é o que tu vendes internacionalmente. Cidade cosmopolita, cidade global, assim, isso não serve. Tu continuas a ter os refugiados a morar em 200, em 40 quartos. Continuas a ter no centro de Lisboa, porque é a única maneira de... Há quem diga, os imigrantes são resilientes. É verdade. Porquê? Porque ainda conseguem morar, e vou usar esta diferenciação, não porque eu a faço, mas porque economicamente é feita, eles continuam a morar ao lado dos expats, não é? Mas o imigrante que mora ao lado do expat mora em cama quente. Portanto, tens beliches em quartos, uma casa tem 20 pessoas, isso não são condições, não é? Para além do que tens nos bairros sociais, de casas super cheias, há bocado falamos, para além do que tens aqui no resto da malha da cidade, pessoas não têm onde viver. E, portanto, por isso é uma oportunidade se fosse visto para mudar a lei, não é? Mas acho que não vai ser. Peço desculpa, Carolina. Sim, nós ouvimos falar do regresso à normalidade e sabemos o que é que essa normalidade significa, não é? E o que é que... Portanto, é uma oportunidade? Não é? Mas todo o caráter discursivo e comunicacional do movimento social de sua habitação, das pessoas dos bairros e dos imigrantes, também está obscurecido nesta fase. Não há grande capacidade de mobilização de ir para a rua, não é? Não há grande capacidade de coordenação. Sim. Embora isso é o que eu acho que deve haver. Coordenação e comunicar. Estás a ver? Mas não há. Portanto, acho que o mercado vai ganhar, mas é uma oportunidade. Agora temos de saber pressionar quem de direito para que isso aconteça. Sim, eu acho que a única coisa talvez a que nos possamos agarrar são estes movimentos e estas conexões e ligações que nós acabamos por criar nestes tempos, não é? E tu falavas dos movimentos de jovens que aparecem, mas até mesmo estas conversas servem um bocado para unir pessoas de várias áreas e digo isto também porque hoje é a última conversa e acho que foi bom para nós também perceber que não podemos trabalhar sozinhos e que, de facto, de alguma forma isto ligou-nos de um jeito que se calhar não estávamos habituados, não é? Estava cada um... Olha, posso dizer 2 coisas sobre isso? Sim, claro, quiseres. Uma quer materializar, porque às vezes as pessoas também ouvem-me a falar e não materializam, não é? Mas, por exemplo, as pessoas que moram aqui atrás de mim, no Val de Chelas, que é a antiga Corroleiro, e tem uma associação,
as pessoas que moram no Portugal Novo, as pessoas que moram na Alta de Lisboa, as pessoas que moram na Meixoeira, as pessoas que moram no Pendão, as pessoas que moram na Cova, as pessoas que moram no Val da Amoreira. Essas pessoas estão todas neste momento ligadas entre elas e não estavam. E estão a fazer apoio mútuo, não é? Porque há laços familiares e chega um apoio ao um pedido ao Val da Amoreira, mas há alguém do Casal da Mira. Mas lá ao lado está o Sinho, que trabalha na Boba. Vai lá, estava tudo ligado e antes não estava tão ligado. Isso é uma coisa que eu acho que é para quem está a ouvir perceber que há mesmo ligações efetivas que foram feitas por causa disto, grupos de pessoas. Sim. E depois tem a ver que eu vi aí alguns também a Najara, uma reflexão que estava a fazer com ela no outro dia, até escrevi uma carta para ela sobre isso, que era, e tem o que estás a dizer, e com este fenómeno, que é, apesar da face pública disto ser muito digital, e estamos aqui agora a falar em direto para 53 pessoas, não é? Isso ter acontecido muito, até te digo, aqueles inquéritos que nós fizemos aos bairros, 500 pessoas responderam, o que é estranhíssimo, pessoas de ter paciência para preencher um Google Forms, não é? Mas até houve esta vontade, porque há uma maior predisposição, apesar de tudo, de através da internet, do wireless, de eu participar nas coisas. Mas na verdade, e eu lembro muito das conversas, da maneira como o meu pai era, o meu pai viveu mais tempo em ditadura do que em democracia, não é? Portanto era uma pessoa que tinha uma mentalidade muito conspirativa, mas lembro-me disso para este tempo, que é, apesar de haver este patrocínio público da nossa face digital, estamos de todo lado, é um momento de compromissos, e compromissos quase clandestinos, ou seja, não clandestinos, mas compromissos que a clandestinidade nos ensinou, que é compromissos a sério entre pessoas. Compromissos a 2, compromissos a 3, não é? E acho que isso é uma leitura que eu tenho feito mais pessoal sobre isto, que é, e isso vai ajudar muito a como vai ser o pós-isto e o durante isto, que é, nós estamos aqui nesta sociabilidade online, muitas pessoas juntas, mas tem servido para, fora este retângulo está aqui, criar filiações a 2, não é? 2 que são outros 2 porque eu estou ligado a outro, está ligado a outro, devemos criar compromissos mais fortes, e acho que isso vai ser necessário, é não tanto aquela cena, a cena flanã é fixe, girar e toque e folhe, pessoas verem-se, observarem-se, mas é compromissos sérios e densos, 2, 3, não é? Grupos pequenos, mas que estão ali mais pela densidade da coisa e menos pelo disfarce público da ligação online e de serem personagens, estás a ver? Acho que isso é algo importante que deve acontecer agora. E este exemplo que eu dei destes coletivos que estão separados às vezes por 50, 60 km, mas que têm-se ligado por este motivo, é um exemplo disso. Sim, acho que essa ideia do compromisso é chave, sem dúvida, e acho que é bom ficarmos com ela. Para terminar, ia-te só pedir que no início houve alguém que perguntou como é que nós podíamos ajudar, ou associações em Lisboa às quais pudéssemos recorrer, e acho que é bom também aproveitarmos estes momentos para divulgar, portanto, se quiseres falar. Quero, mas agora ia-te perguntar qual é a melhor forma, tipo, se é eu escrever aqui, se é vocês porem no vosso, se é falar às pessoas para alguns ir a um post do Ateliê Mob, não sei. Sim, podes dizer aqui, mas depois envia-nos e nós vamos deixar também algumas referências que falámos aqui nesta conversa, algumas coisas que aches úteis para este momento de compromisso. Então vou dizer, tens um coletivo muito grande no Val da Amoreira, que dá muitas refeições, depois eu mando o nome, porque tem um nome assim estranho. Uhum. Tens os Cavaleiros de São Brás, com o movimento do Estado Junto, no bairro Casal da Boba. Se procurarem no Instagram, no Estado Junto, vão encontrar isso. Tens a Geração com Futuro aqui na Corraleira, tem dado cabaz de alimentação e tem feito tal questão que eu tenho falado de ir buscar os materiais, as comidas à escola e dar às casas. Temos a Pasta Sábio no bairro do Rego, que tu conheces bem e que é bastante acessível, que é aqui entre Campos. Tens um grupo de jovens ali no PER 7, que é, e desculpem o nome, mas para vocês verem como é que se marcam os territórios, não é? No PER 7 da Alta Lisboa, são um grupo de jovens informais que têm uma garagem tipo ocupada e vão buscar também mantimentos à Câmara e distribuem ali. Tens os moradores do PER 11, a Meixoeira. Tens, por exemplo, e não se esqueçam que estamos em Ramadão e tem sido difícil, então temos ali, por exemplo, a Associação Islâmica da Tapada das Mercês. Temos o Giovanni também, que fez um movimento grande aí pela linha de Sintra. Sim. Giovanni está aqui connosco. Sim, o Moinho da Juventude também, está a ter muita dificuldade em chegar a todas as pessoas. E pronto, e quer dizer que estes movimentos, embora a cara deles neste momento seja a alimentação, eu há bocado disse que não é só isso que eles fazem, não é? Mas estão também a apoiar as crianças com os trabalhos de casa, com os materiais necessários, e estão também em busca de outros fornecimentos, por exemplo, de produtos de higiene, pronto, estão a procurar um bocado de tudo,
Mas arranjamos maneiras, se calhar, ou eu ponho no meu e tago, vocês passam, a nível de história. Sim, e nós vamos partilhar no nosso blog também, nas nossas redes, e vamos deixar... É importante materializar isso, não é? Até sim, este grupo sim. todo, este grupo que vem de Lisboa até a linha de Sintra, até criou um nome que até foi o Giovanni que deu, porque nós às vezes íamos juntos fora para falar sobre isto, chamado Distância Imaginária. Porquê? Porque são bairros muito longe uns dos outros, que vivem enquanto ilhas da cidade, que muitas vezes não são considerados cidade, não é? Também é que as pessoas desses bairros, quando vêm aqui, dizem que vêm à cidade, que é talvez sim, uma boa mas é uma boa analogia sobre olhar para o território como cidadania ou não cidadania, não é? Tem sítios na cidade que as pessoas não chamam cidade, pronto. E estão ligados, chamaram esse movimento de Distância Imaginária, porque eles agregam-se enquanto coletivo e vão buscando apoios e apoiar. Por exemplo, a roupa que o Giovanni ofereceu na linha de Sintra veio das pessoas de Lisboa, de um bairro maioritariamente de não africanos e de ciganos. Portanto, isso sobrepõe completamente essas questões de racialização. Pronto, é brutal a nível do apoio. Quem mora no bairro sabe o que é que realmente se passa lá, e esse tipo de apoio mútuo ultrapassa uma série de questões. Obrigada, António. Obrigada por esta última conversa. Acho que foi muito bom. E obrigada também a todos os que estiveram a assistir connosco. Depois divulgamos esses nomes para quem quiser ajudar. Carolina, obrigado. Obrigada. Tá? Até já. Obrigada. Tchau.